Deus vai operar milagres. Olá, sejam bem-vindos ao Mais Perto Cast e hoje nós estamos aqui com a soprano do Ministério Mais Perto que vai contar um pouco sobre o seu milagre. E peço que ela se apresente para quem não está nos assistindo de casa e, por favor, se apresente. Olá, obrigada Júnior pelo convite, Ministério Mais Perto, a Daiane, por essa oportunidade de partilhar o meu milagre. Um dos, né, claro. Sim. Eu me chamo Érica, sou casada com o Felipe. Somos pais da Helena e da Eduarda e hoje eu vim contar para vocês sobre um dos meus milagres, a maneira como Deus fez o meu sonho de infância tornar-se real. Amém. Antes de contar sobre o seu milagre, gostaríamos de saber um pouco sobre o Ministério Mais Perto. Como você entrou para o Ministério Mais Perto? Desde quando você está no Ministério Mais Perto? Muito bem. Eu estou no Ministério Mais Perto desde o início. A Daiane Sandu me ligou, convidando para que fizesse parte do projeto. Na verdade, era um musical Mais Perto. E eu me lembro do dia que ela me ligou e da ideia que ela apresentou para a gente, né, para mim e para os outros integrantes. E eu fiquei muito feliz. Achei aquela ideia, qual palavra que eu poderia usar? Achei uma ideia desafiadora e de fato foi, e nós com certeza vimos um milagre. Se você não assistiu ainda esse musical, dá para assistir, coloca no YouTube, Ministério Mais Perto, Musical Mais Perto. E para continuar nesse tema de milagres, eu gostaria de ler aqui para vocês um verso que está em Mateus, capítulo 19, verso 26, que diz exatamente assim: Mas Jesus olhou para eles e garantiu: Isso de fato para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui nós temos um milagre, né, que conta que para Deus não há nada de impossível, e na Bíblia existem vários milagres. Então, para você que não tem uma Bíblia, peço que entre em contato com a gente, escreva aí no comentário, né, dos vídeos, eu quero uma Bíblia, que nós estaremos entrando em contato com vocês e ofertando uma Bíblia para vocês. E voltando para o nosso tema de hoje, que é sobre milagres. O Ministério Mais Perto está com um projeto este ano de contar sobre milagres. E nós trouxemos aqui a Érica para contar um pouco sobre o seu milagre. Ela já deu uma breve introdução do que ela vai falar. E peço para que ela conte um pouco mais sobre o seu milagre, aprofunde um pouco mais. Ela já deu uma breve introdução. E, por favor, conte para o pessoal de casa. Desde pequena, Sim. Eu vi os meus pais, especialmente as minhas irmãs, falando sobre o desejo delas de irem para o internato. Quando minha mãe se batizou, ela estava grávida de mim. E ela já tinha outras 4 filhas. E essas minhas irmãs mais velhas tentaram ir para o internato, tentaram conseguir uma bolsa integral para estudarem ali no internato. Para quem não sabe o que é um internato adventista, é uma escola adventista e tem a opção também das pessoas, dos jovens e adolescentes viverem lá. Tem o dormitório feminino, o dormitório masculino, o refeitório e todas as opções de música. E eu cresci sonhando em também estudar nesse colégio, em algum dos. Porque lá no Brasil, tem ao redor do mundo, mas lá no Brasil, todas as regiões têm algum ou mais de um internato. Sim. E as minhas irmãs tentaram ir, não conseguiram a bolsa integral, as nossas condições não eram muito boas, então elas não conseguiram e eu cresci acreditando que eu iria. Eu tinha no meu coração que eu teria a experiência de ir para o internato. Então sempre foi um sonho seu, né? Fazer parte do internato, né? Junto Sim. com outros jovens e tal. Nós sabemos que isso, como é um sonho, é bastante importante para ela, bastante importante para as pessoas que têm isso, né? Como um sonho. Sim. E conte pra gente como é que foi mais sobre isso, como esse sonho passou a ser um milagre. Eu estudava no Colégio Adventista de Santos e eu senti uma vontade muito forte de sair do Colégio Adventista e estudar numa escola próxima à minha cidade. Eu sou de Cubatão. São cidades da Baixada Santista, em São Paulo, né?
Sim. Então, quando eu saí do colégio e de maneira inexplicável, porque eu era bolsista integral, então não tinha uma razão assim para eu querer sair. Sair da escola, assim. Senti muita vontade, falei, eu vou sair, não quero mais estudar aqui no colégio. Não tinha absolutamente não tinha nenhuma razão para essa decisão. A minha mãe, muito contra gosto, permitiu e me ajudou a fazer a inscrição em Cubatão. E nesse momento, a minha melhor amiga de infância, eram duas, e uma delas sentiu vontade de ir para o internato. Era a Andressa e a Vivi. E a Vivi quis ir para o colégio, para um dos internatos. Eu lembro que eu até fui visitar com elas. Nós fomos no antigo IASP, mas é o UNASP Hortolândia. Fomos até o IAE, que é o UNASP Engenheiro Coelho. E ela não gostou porque era muito grande, eles mostraram os projetos dos dormitórios, e de fato era muito bonito, muito grande, mas ela queria um lugar menor, mais aconchegante talvez. Por ser muito grande, né? Por ser muito grande, aquilo assustou um bocado ela, e ela foi para o IPAI, em Petrópolis. Eu não cheguei a conhecer junto com ela, não fui fazer essa visita, né, da escola junto com ela, mas a gente se falava de vez em quando, ela me ligava, eu ligava para ela. E uma vez ela me ligou falando que estava sentindo muito a minha falta lá no colégio, que queria que eu fosse. Eu falei para ela, amiga, não tem como eu ir, eu não tenho condições, os meus pais não têm condições. E para conseguir naquela época a bolsa de estudos, nós precisávamos enviar uma carta de solicitação de bolsa. Era um processo longo. No ano anterior, se eu quisesse, isso, por exemplo, aconteceu em 2000. Então, eu deveria ter enviado essa solicitação em setembro de 1999. A única forma de poder ingressar nesse internato é através de uma carta de solicitação. Naquela altura, sim. Hoje em dia, eu acredito que nem existam mais os bolsistas, eram conhecidos como os hindus. Eu acho que hoje não existe mais por conta das leis trabalhistas do Brasil e a idade que as crianças iam. Eu, por exemplo, fui com 15 anos. Sim. Hoje em dia, isso não pode mais, né? Então, era junho, mais ou menos. Eu falei para ela, amiga, não dá para eu ir para o colégio porque eu não tenho como pagar e também não tenho a opção, né? Nessa altura do ano, não tem a opção de eu conseguir a bolsa integral. Eu lembro que nós fomos almoçar, ela veio de férias no finalzinho de junho, nós fomos almoçar com um professor nosso que tinha estudado lá há uns anos. E ele falou, Érica, nessa altura é impossível. Quem tem bolsa, quem não tem que esperar para o ano. Para já, você não vai conseguir. Não tem como eu ligar para ninguém e pedir que deem bolsa para você, isso não é uma possibilidade. Então, a minha mãe e eu começamos a orar, já estávamos em oração. Eu lembro da minha mãe falando que estava orando por isso, eu orava, falava com Deus que eu tinha a vontade de estudar no internato, queria estar perto da Vivi, queria ir para lá também. E sabendo, a mãe da Vivi também, a tia Nair falava também, a Vivi está sentindo muito a sua falta e tal, queria que você estivesse lá. Nós estávamos todos em oração para que Deus fizesse milagre. Assim, você realmente conseguisse ingressar no internato que era o que você pretendia, sim, né? Sim, e eu não tinha assim o sonho daquele internato específico. Eu quero ir para o IAP, que era o internato que estava em ascensão na época. Eu imagino que pela sua amiga estar naquele internato, sim, exato. Você tinha preferência. Exato, eu queria ir para estar perto, eu queria ir para o internato e ainda tinha o bônus de estar perto da minha melhor amiga naquela época, né? Sim. Então, quando iniciou o mês de julho, dia 19 de julho eu fiz aniversário de 15 anos. Eu lembro que minha mãe ainda comentou, olha, a gente ia fazer festa, mas estava naquela expectativa se você ia para o internato. Eu não tinha aquela festança dos 15 anos, né? Sim. E era quase no final de semana, devia ser quinta ou sexta-feira, no meu aniversário. Quando foi no domingo de manhã, eu habitualmente acordava com a minha mãe cantando, porque domingo era o dia que ela não trabalhava, né? Sábado também, e domingo ela estava em casa. Então eu acordei com
o cheirinho de cevada, e a minha mãe cantando os hinos do Inário, e ela preparada para colocar, para assistir aquele programa Fé para Hoje, que passava no canal, bom, não me lembro, mas passava na televisão e era só aos domingos às 8 da manhã. Então eu acordei e nós começamos a conversar, falando, mãe, eu queria tanto, e ela, nós não temos condições, mas nós podemos... pela vontade da mãe, né, eu te mandaria, mas infelizmente... Sim, porque ela viu as outras filhas com esse mesmo sonho, e elas não puderam realizar esse sonho, né? Então ela falou, mas eu lembro da minha mãe falando isso, mas nós cremos num Deus que pode fazer coisas impossíveis. Nós cremos num Deus que pode fazer milagres. E antes de eu sair para os desbravadores, nós oramos e nos ajoelhamos ali e pedimos a Deus que fizesse um milagre, que eu conseguisse uma bolsa para estar perto da minha amiga e que ele realizasse esse sonho para voltar a estudar no internato, ou voltar a estudar na escola adventista, né? Que eu tinha saído por livre e espontânea vontade, mas eu queria estar na escola adventista, internato, e agora com a minha amiga, né? E começamos a orar, a minha mãe começou a oração, pedindo a Deus que desse esse milagre para nós, essa bênção. Talvez para algumas pessoas não fosse algo tão difícil, talvez tivessem condições, ou mesmo tivesse algum contato que conseguisse uma bolsa, mas não era o meu caso. E para outras também, do mesmo jeito que para umas podem não ser difíceis, para outras também podem não ser tão relevantes igual era para você. No seu caso era difícil e era muito relevante, né? Exatamente. Era algo que eu tinha muita certeza que eu ia para o internato. Sim. Embora eu não fizesse além de orar, e foi uma falha, mas eu acredito que também é uma maneira de Deus mostrar que quando Ele quer fazer um milagre, ainda que a gente esteja trabalhando muito, mas quem dá o milagre não é o meu trabalho, não é a minha dedicação. O milagre já diz o nome, né? Algo que era impossível e só Deus pode realizar. Né? Então, enquanto nós orávamos e chorávamos mesmo, eu me lembro dessa, muito nítido, eu fecho os meus olhos e consigo me lembrar a posição que estavam os sofás, a posição que estava a televisão que minha mãe estava assistindo. E estávamos ajoelhadas, e o telefone tocou. Era a mãe da minha amiga, a tia Nair. E ela perguntava, Érica, você tem vontade mesmo de vir para o internato? Eu falei, claro! Primeira luz, né? Claro que sim. Nós estávamos orando por isso, claro que eu tenho vontade. Mas você sabe que o bolsista, ele trabalha muito? Que ele tem que estudar, ter as melhores notas, e que ele tem que acordar cedo e depois às vezes precisa dormir um pouco mais tarde. Tem que trabalhar muito. Você tem ideia disso? Eu falei, sim. Tá, e você está exatamente, está disponível, disposta a passar por isso? Eu falei, claro que sim. Então continua aí orando, porque talvez você vai receber uma ligação. Provavelmente alguém vai te ligar amanhã, entre hoje e amanhã alguém vai te ligar. Imagino que nesse momento deve ter sido uma alegria dentro de casa, né? Nossa, a gente voltou para orar e para agradecer a Deus e pedir que realmente se concretizasse aquela ligação, né? Eu falei um pouquinho com a Vivi, ela estava toda feliz e animada. Bom, o que eu não sabia, e soube muitos anos depois, para ser mais exata, é que a tia Nair escreveu uma carta em oração, né, em espírito de oração, e escreveu umas palavras muito bonitas para o tesoureiro. Ela, domingo de manhã, foi até a casa do tesoureiro para entregar essa carta para ele, para falar da amiga da filha, que tinha muita vontade de ir para o internato, mas que não tinha condições financeiras para isso. E o tesoureiro recebeu essa carta. Assim, a tia Nair, ela tinha tanta certeza que o tesoureiro seria impactado pela carta, porque ela acordou de madrugada para escrever aquela carta e ela tinha certeza. Então, realmente foi algo que ela sentiu que veio de Deus mesmo. Sim, sentiu de fazer e de escrever, e ela contou que sentiu o Espírito Santo falando para ela quais as palavras, né? Exato, quais eram as palavras que ela deveria escrever. E ela enviou a carta para o professor Gilmar, e na segunda-feira eu recebi a ligação do tesoureiro daquela época,
professor Gilmar, e ele perguntava, se apresentou, né, e perguntou para mim se eu tinha realmente interesse em ir pro colégio, fez aquelas perguntas todas de novo, disse que eu trabalharia muito, que eu tinha que estudar também, ser uma boa aluna, com bom comportamento, que a preceptora me orientaria, né, a pessoa responsável pelo dormitório feminino, e no dormitório masculino tem os preceptores, que eles deveriam, que a preceptora me orientaria sobre o que eu deveria levar, quais eram qual era o enxoval, né, que eu precisava para levar para o colégio, e que eu receberia para eu enviar os meus documentos para ele e uma foto. Ele queria ter certeza que eu tinha condições de trabalhar, que eu não era muito pequenininha, muito magrinha para o trabalho que era necessário fazer. Então enviei todos os documentos e mais tarde ele retornou a ligação para confirmar que a vaga da Bolsa Integral seria minha. Uma aluna, ele me contou que uma aluna saiu para ir comportar, então a vaga da Bolsa Integral dela, ele deveria substituir para alguém, e foi exatamente na data que a tia Naí fez a carta. Coincidentemente, né, foi para você. Maneiras né? Vamos fingir que isso não foi combinado, né, com Deus. Exatamente. E na terça-feira eu já comecei a arrumar as coisas, as malas, as coisinhas. Só uma dúvida, quando vai pro internato, vocês ficam lá no internato, né? Isso, as pessoas ficam lá no internato, mas tipo voltam para casa de tempos em tempos, de quanto em quanto tempo? O aluno bolsista integral, ele tinha férias uma vez por ano. E então, ou os meus pais iriam até mim para me visitar, as minhas irmãs, e eu sou a caçula de 5 filhas, né? Na altura, eu já tinha alguns sobrinhos. Eu pensava em tudo no meu sonho de ir para o internato, mas por trás desse sonho o preço era muito alto. Não só trabalhar era pouco, mas não ter o convívio, não ver os meus sobrinhos crescerem, aquilo era... Nessa época você tinha 15 anos, né? Exatamente. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, meus sobrinhos eram todos pequenos. Quando eu comecei a preparar o enxoval, que eu percebi, eu já sabia. Eu já sabia que era uma pessoa humilde. Mas quando eu fui preparar o meu enxoval, é que eu percebi que realmente eu não tinha muita coisa. A gente teve que comprar roupa de moletom, o tênis levei o que eu tinha usado mesmo, o sapato, a minha mãe trouxe um sapato da Adra, eu tinha umas 3 roupas. Eu lembro que minha mãe foi numa dessas lojas de bairro para comprar uma roupa de ir pra igreja nova e bonita, né? Então, quando eu deixei tudo preparado, a minha mãe me deu um cobertor, que eu tenho até hoje, é a coisa mais antiga que eu tenho, não daria pra apresentar aqui. E minha mãe comprou esse cobertor, enfim, fizemos a nossa mala e fomos. Minha mãe foi me levar para Petrópolis, nós paramos na Novo Rio e seguimos para lá. Nos primeiros momentos foi aquela emoção, né, de reencontrar a Vivi. As aulas iniciariam por ali naquela época, final de julho, na segunda-feira seguinte. Isso era... Cheguei no colégio no dia 27 de julho de 2000, numa sexta-feira. Então passamos um fim de semana muito agradável, fui ao culto com a minha mãe e com a minha amiga. Foi um momento assim muito bom. E no domingo eu tive um vislumbre do que aconteceria, porque eu queria muito essa bênção, consegui o meu milagre, consegui a bolsa no meio do ano, que era muito improvável, muitíssimo improvável. E quando eu fui me despedir da minha mãe, eu comecei a compreender como seria difícil. E eu fui trabalhar na Petrobon, foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Era padaria, igual a Superbom, mas eram só pães, e não era só para a instituição. Eram vendidos para todo o estado do Rio. Todo o estado do Rio de Janeiro. Então, na hora, um pouquinho depois do almoço, eu já comecei a trabalhar, e eu fui com a minha amiga para Petrobon. E antes, né, de ir, que eles orientaram a minha mãe: se despede agora, porque daí ela vai ficar distraída lá no trabalho e vai ser menos doloroso. Mas aquele abraço foi muito... Custou muito, né? Custou muito. Chorei muito.
E os dias que se seguiram também, os meses, pelo menos os 3 primeiros meses, eu acordava de madrugada, sim, chorando. Todas as madrugadas eu acordava chorando. E a minha amiga acordava também. Ela tinha um rádio que tocava CD. Não sei se é o nome assim, já não me lembro. É um rádio. Um rádio que tinha o CDzinho em cima, a opção de colocar o CD. E ela tinha o CD do CD Jovem, se não me falha a memória, CD Jovem 99 ou 2000. E tinha aquela música Não Tardará, e eu ouvia a música Não Tardará. E eu ouvia as outras músicas, eu tô tentando me lembrar, mas eram músicas muito bonitas, também com uma mensagem muito forte. E aquilo ia me acalmando e eu conseguia voltar a dormir. Então os primeiros meses foram muito difíceis. Acontece, Júnior, a parte final do milagre, que a convivência com a minha amiga sempre foi muito boa, a gente se dava muito bem, porque a gente não morava junto, né? Muitas vezes eu dormia na casa dela, mas a gente não morava junto. Era aquela alegria do fim de semana ou algum dia da semana. Só que conviver não foi tão simples assim. Nós tínhamos personalidades, nós temos personalidades muito diferentes. Então, ela não quis mais continuar no colégio. Ela quis ir embora. Do internato. Do internato. E ela voltou para o Colégio Adventista de Santos. Ela ficou assim, pouquíssimo tempo, ficou uns 2 meses. Lembro que ela ainda conseguiu pegar um pouquinho e foi muito difícil para ela conseguir se readaptar no esquema de ensino que tinha em Santos, né? E 1 ano depois disso, meados de setembro de 2001, o pai dela faleceu. Então, ela não era para ela ficar no colégio, porque ela era muito apegada aos pais, muito apegada ao pai, à mãe. E o objetivo de Deus era que eu mudasse, que eu tivesse uma mudança completa, né, de 180 graus da minha vida, e o milagre era necessário. Ele sabia que tantos outros milagres eu precisaria estar lá no IPA e depois continuar a minha trajetória. Mas ele mudou a estrutura, assim, mudou a vida de 2 famílias, né, para que isso acontecesse, esse milagre na minha vida acontecesse. E o meu coração é muito agradecido a Deus pela vida da família Mônica, né, o tio Darcy, a tia Nair, a Vivi, os irmãos da Vivi, a vida deles, né, o cuidado da tia Nair em orar por mim, em interceder por mim, enviando a carta para o professor Gilmar, elas mudaram a minha vida. Eu nunca mais fui a mesma depois dessa experiência. O que você pode tirar como conclusão de, tipo, o que isso fez com que a sua vida mudasse, né? Esse milagre, sim. Como você enxerga a sua vida após esse milagre ter acontecido? Sim. Não mais importante, mas faz parte, Deus mudou a minha vida acadêmica, né? É claro, eu estudava numa escola adventista, né? Estava bem. Mas depois eu fiz faculdade, né? A minha estrutura familiar não tinha ninguém que tinha feito faculdade ali próximo, né? Não tinha nenhuma pessoa próxima da nossa, que convivia com a gente, familiar próximo, que tivesse isso. Então, primeira coisa, assim, no tom acadêmico e profissional, né, Deus mudou. Mas, principalmente, a minha caminhada com Ele. Porque Ele tem um jeito especial de fazer tudo diferente, tudo novo. De uma forma completamente diferente do que a gente imagina, né? Sim, e Ele realizou meu sonho. E eu acredito mesmo que Ele coloca os sonhos dele no coração da gente. Sim. Então, quando alguém me conta sobre um sonho muito grande, algo que parece impossível, sabe aquela pessoa sonhadora que tem sonhos que você fala, isso é impossível de acontecer. E Deus fala assim, foi eu que coloquei esse sonho no teu coração e sou eu que vou te ajudar a realizar. Então Ele realizou esse sonho, Ele me permitiu viver no internato, ter essa experiência. E essa experiência eu carreguei comigo nos anos seguintes e carrego até hoje. Você ficou lá 3 anos no internato. 2 anos e meio, 2 né? anos e meio. Então, Mônica, é muito bom ver, né, que era um sonho, né, desde criança você participar do internato. A gente viu que foi uma atitude muito bonita, né, da tia lá,
a mãe da sua amiga, né, mandar essa carta lá para poder fazer com que o seu milagre se realizasse, né? Sim. E realmente é uma história muito bonita. Amém. Vemos que tem a mão de Deus, né, em Completamente. tudo isso que aconteceu, e gostaríamos que você falasse para o pessoal de casa, né, que quem está nos assistindo aí, algo sobre o milagre. Às vezes a pessoa tem algum sonho parecido. O que você tem de mensagem para deixar para as pessoas que estão em casa? Sim. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha tido muitos milagres, mas a vida colocou muitas pedras no caminho e foi difícil até ver novos milagres. Está sendo difícil para você até acreditar em Deus. Talvez o seu coração esteja questionando a mão de Deus. Eu quero te dizer para você falar para Ele isso. Abre o seu coração para Deus. Fala: Senhor, eu não consigo acreditar nos teus milagres mais. Eu não consigo ver a tua mão, mas eu quero voltar a crer. Me ajuda, abre minha mente, me ajuda a crer no teu poder. Porque quando a gente lê a história da Bíblia, e isso não precisa ser exatamente crente, mas quando a gente lê as histórias, as profecias se cumprindo, a gente vê a mão de Deus. E esse Deus que cumpriu profecias e que vai cumprir as que ainda faltam acontecer, é o mesmo Deus, o Rei de todo o universo, que quer cumprir bênçãos, profecias através da sua vida. E eu queria te lembrar que Ele está com muita saudade tua. Se fosse preciso, Ele viria a morrer na cruz só por você. Ele quer realizar milagres ainda na sua vida. Permita, fala para Ele, conversa para Ele. Conversa com Ele. Ele com certeza vai te ouvir e vai falar ao seu coração. Muito lindo o que ela acabou de falar, né? Amém. Vemos que realmente Deus está no comando de todas as coisas. Então, se você realmente tem um milagre, algo que você sonha e quer que Deus faça um milagre, não desista disso. Busque a Deus nas orações, e nós sabemos que Deus, Ele vai atender os seus milagres. Amém. Aquilo que você almeja, né? Se você realmente confia em Deus, acredita nele, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir. Amém. Então não desista, siga sempre firme, porque Amém. quem sabe você possa expor o seu sonho numa forma de milagre, assim como a Erika expôs o milagre que aconteceu na vida dela. E se esse vídeo fez bem para você, se você se sentiu identificado e realmente deseja ver um milagre na sua vida, partilhe esse vídeo com outra pessoa, curta e entre nas nossas redes sociais também, no Instagram, entre no YouTube, que você vai ver muito mais sobre o Ministério Mais Perto. À frente o mar, atrás o inimigo está. O que fazer perante tal situação? Moisés percebeu saída só em Deus, pois só Ele pode o impossível realizar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão, enquanto aqui viver. Mas Deus promete ao teu lado sempre estar. Não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um
jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar, só pra poder te ajudar.